Right. So today we are starting our discussion on Michel Foucault's The Order of Discourse. Okay. And before everything, I think what should we should keep in mind is the difference between uh, discourse and sentence. Uh, did any of you? I know there's a. I think it's Islani. Islani is my student in morphosyntax. Did you take morphosyntax? The rest of you? No, teacher. Mm. No, teacher. Phonetics, phonology. I think Yeah. we did it last semester. Yeah. When you study English 1, 2, and 3, okay, the approach in those conversation classes is predominantly the approach on sentence. When we study phonetics, we also approach sentence. Now, we are talking about language from now on as discourse. Now, what are the implications of considering language and discourse? Let me try to show you. I prepared a kind of whiteboard. I don't know if it's going to work, but anyway, it's something I do with my tablet. If you don't hear my voice, please let me know. So, language. Oosh, ouch. Language. Horrible, yeah? I think we'd better go to Word. Sorry about that. It's well, in the Teacher's Day, I accept if you want to give me one of those magnetic Those pens for, pens, right? yeah, for tablets. Okay, Yeah, it's better. because mine is improvised. Mine is like a regular pen with a aluminum paper. It does not work very well. Okay, let me go to Word. Okay, so there's a different approach on language, and I will call Saussure and the Saussurian approach to language. If you recall Saussure, you remember that Saussure established dichotomies. Now, what was one of the dichotomies that Saussure established? He considered language as synchronic and diachronic. Do you remember that? Varying in Yes, teacher. time and space. But there is also another approach. Saussure decided there's something in language I can study from a scientific perspective, and there's something I cannot because it's of individual nature. Do you remember that? What's the one of the Saussurian dichotomies that we all talk about? The difference between the social nature of language. Yeah, Mirelli, língua e fala. Yeah, that Saussure names langue in French, langue, versus parole. Langue being a system, and parole being uh, the individual appropriation of the system. Now, why am I recalling Saussure to talk about Michel Foucault? Because Michel Foucault will mention discourse. And discourse is from the dimension of parole. Discourse, differently from langue, which is the object of study of morphosyntax, of phonetics and phonology, and so on, discourse will deal with the social and individual realization of language. Okay. And discourse implies also the notion of utterance versus sentence. Now, uh, let's
think of these with practical examples. What is an utterance and what is a sentence? Consider this. I'm teaching you how to analyze subject, predicate, predicators, objects, direct, indirect, and predicative complements in morpho syntax. Okay, so I come up with a sentence like I don't know, Donald Trump has lost the elections. Oops. Okay, so Donald Trump is the subject. Has lost is the verb capsule. The elections is the direct object. Okay, so subject, verb, object. You see, this is an approach to the sentence, or this is an approach to language as sentence, concerned much more with the grammatical order, with the elements that will compose the sentence, rather than with the information it packages, okay? But semantically, saying this is almost the same as saying Donald Trump has not won the elections. Do you see any big difference between the first and the second? Except for the verb to win or to lose. You see? So these are different ways of providing the same information, but with different lexical approaches. So each of these is a sentence from the grammatical perspective. The exception here would be the verb plus not, negative particle. Sorry. But what I mean here is that we do not have much concern with word choice. We are not questioning here why this sentence and not this other one. Do you see what I mean? Now, this is the treatment of language as sentence. Now, what does it mean treating language as utterance? Utterance is what we normally call in Portuguese enunciado. Have you studied this in any linguistic subject before, the difference between sentença e enunciado? For example, para PT, is this a sentence or an utterance? Well, it depends. If you take this just to analyze grammar like an interjection, this is a sentence. But if you consider this in a sign taken by a demonstrator on the streets in the year 2016, then this is an utterance. And any of those signs, even if I have a million signs with the same fora PT utterance, each of them is a different utterance because it comes from a different individual with a different point of view of the world, with a different perspective on what he or she means by fora PT, or by fora Bolsonaro, or by fora Mourão. Do you understand? So it's language taken individually. What do you mean by that? For example, I can tell you, I don't have my money to be spent on apples.
Now, what do you understand from this? Is this sentence completely clear? Well, No. if it's written, okay, because you can, make a difference. Apples with a capital letter and with a small letter. But think of this being spoken. If I tell you I don't have my money to be spent on apples, do you think there is an ambiguity here? I think so because at first I thought about the brand, like iPhones, Mhm. and then I thought about the fruit. Yeah, and that's the beauty of language. Language is tried, people try to imprison language in a dictionary, but language is a living entity. And language means lots of things that sometimes escape our control. This escaping of our control happens because language is essentially, in its individual use, a matter of utterance and not a matter of sentence. Sentences can be analyzed, sentences can be fixed. It's an attempt, yeah, to give it a fixed meaning, but utterances escape all the time. Okay, so for example, uh, what is the meaning of, in Portuguese? This is a classical example. Manga. When I think of manga, when I say the word manga, what do you recall? A fruta e a manga da blusa da camisa. Esse exemplo já é bem batido, né? Da fruta e da parte da camisa, ok? Mas você não pode garantir isso sem uma aplicação, um contexto, né? E cada vez que alguém fala disso, está produzindo um enunciado, uma utterance, ok? So Foucault will deal with discourse, which is in the dimension of parole, and then will treat what's being said and what's not being said as well, also the silence, as utterance. Utterance plus utterance plus utterance, and so on, will produce what we call text. And by text here, we mean any meaningful unit by means of linguistic or non-linguistic elements. As linguists, we are going to stick to the view of text as a linguistic element. But for example, a Picasso painting is also a text, like Guernica. It's a text about the war, about the civil war in Spain. Um, a song lyric is a text. An essay about literature is another text. The discourse of Bolsonaro about the pandemic or the set of his discourses are individually, each of them are a text. And if they are put together, they also build a bigger text. Text resembles us of the word texture. So the text is like a tissue, it's like a piece of cloth in which you have lots of wires interconnected. Too much philosophical? Not really, because it makes sense. Yeah. Texto, textura, ok? Tecer. Há um tear de discursos. Existem vários discursos que circulam na sociedade e eles se interconectam. Quando, quando se produz enunciados, você está movimentando fios desse tecido, né, da linguagem e criando novos tecidos. Você está reorganizando vários dizeres, ok? Vou voltar para o exemplo de utterance e sentence, para a gente deixar isso bem claro. What is the difference between an utterance and a sentence? For example, let's take Fernando Pessoa very famous poem, O Poeta
é um fingidor. Ok? If you read this poem, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Ok. Se eu pegar o poeta é um fingidor e jogar isso para um exercício de morfossintaxe e falar, faça análise sintática desse verso de Fernando Pessoa. Eu estou fazendo um tratamento deste verso como sentença. Eis que eu chego aqui na sala e declamo este poema para vocês. Isso já é um enunciado. Se a Mirelle declamar o mesmo poema, é um outro grupo de enunciados. Se diante de um poeta que está declamando sua poesia, eu apontá-lo e disser o poeta é um fingidor, já não se trata mais nem sequer do verso de Fernando Pessoa. Se trata de uma afirmação minha sobre aquele específico poeta. A língua, ela tem um para quem, onde, por quê, quando. It has an intention, okay? It has an extension, to mention Frege. Frege is a philosopher of language and a semanticist. Frege will talk about intention and extension. Intention versus extension. Discourse analysis has a lot to do with semantics, okay? Now, intention. If I tell you dog, what do you imagine by a dog? The animal. The animal. And how is this animal? You probably thought of a very specific dog, but you all thought of a dog with 4 legs, and a dog that barks. It has a fur, depending on the color, but most of us think of the vira-lata caramelo. Yeah, but dog. We have a prototypical image of the dog. What Plato says, an ideal image, algo relacionado à sua concepção primária do que é cão, dog. Okay? Now, I cannot guarantee that you all thought of the same dog that I did. Maybe my dog is black and yours is beige or white. I don't know. But the intention of dog is pretty similar. 4 legs, it barks, and so on. Okay? Now we have the extension of dog. A yellow dog, a white dog, a big one, a small one. Okay? Yeah, the caramel dog. Okay, so this is the difference between intention and extension, and that's why language is so ambiguous. Discourse analysis, the studies of discourse will deal with ambiguity, also with ambiguity, or with polysemy. Language is also polysemic. What does it mean to be polysemic? Semic, meaning, lots of meanings, yeah? Language can mean many things. With the same utterance or with the same sentence, I can produce different utterances with different meanings, with different reference. For example, the president declared he is not responsible for that problem. Well, if the sentence was spoken in 2012, the president is one referent. If the sentence is spoken nowadays, the referent changes. In the first one, I'm talking about Lula. In the second one, I'm talking about Bolsonaro. If I go back in time, I may be talking about Fernando Henrique. The president is not always the president.
The president can be the president of another nation. If I'm in another country speaking about this, the president would be another guy from another nation. Do you understand what I mean by polysemic? Which Yes. is pretty similar to ambiguous. And language is also paraphrastic. There is the possibility of paraphrasing language. I won the game, or I didn't lose the game. They are different ways of saying, of providing the same information. The professor didn't explain the subject. It's a way to say, or the explanation was insufficient. It's another way to say the same thing. Basically, the information is the same, but the way of saying changes. So there are different modes, there are different possibilities for saying the same thing. Okay, we are going to study all these characteristics of language in your lunch, but I'd like to prepare you to this word here, discourse. You should know what discourse is to understand what Foucault is talking about. Foucault is talking about this social entity that is materialized normally by means of language, that Saussure tried to give a scientific status. And what does it mean to be scientific? Times of Saussure. Scientific, being scientific was associated with the idea of being objective, repetitive, capable of being proved, tested, repeated. Remember, it's the positivistic view of science. It's the structuralist view of science. Linguistics tried to show the similarities between languages, the a kind of how can I say, a kind of common origin, for all Indo-European languages, and how they are similar, how they behave the same way, how English has direct object, and so does Portuguese, so does French, and so on. Yeah, somebody raised the hand. You can speak. Who wanted to say something? Acho que foi engano. Okay, so all right, let me, how, where's me here? Okay, so let me go back to this. So I want you to keep in mind the context of Saussure. What we are doing here, Foucault is considered, for those of you who read Foucault, Foucault is considered one of the founders of the post-structuralist studies. Now, what does it mean to be post-structuralist? Being post something, let's go back to morphosyntax, does not mean being against what Saussure has done. It means taking Saussure's job, Saussure's work forward, moving it forward, and studying what Saussure chose not to study because of the incapabilities, because of the difficulties of his times. So, what Foucault, what Derrida, the Freudian scientists tried to do was like giving an account and throwing some light over topics that Saussure didn't, because of his choice to make linguistics a science. Okay, so Saussure dealt with the social dimension of language, with what was regular, what was generic, with what was, how can I say, common.
Now, the post-structuralists will deal with what is individual, with it was irregular or unpredictable, with what was um, specific, with what was uncommon or unusual. See, they are trying to complement structuralism and not to destroy structuralism, because there is a false rivalry between structural linguistics and post-structural linguistics. And this is not the point, okay? Foucault is really concerned with the notion of unity, the notion of what is unitarian in science, with a total science. But this is a topic for later on. So he will say that in science, nothing is that total. There's no total conclusion about anything. When Newton discovered gravity, he created a theory, but Einstein complemented Newton's theory, maybe dismissing some of his assertives, but not all of them, taking some of them as the fundamentals of the new theory that came to be considered valid. Do you understand what I mean? So in the order of discourse, Foucault will start the book in pages 8 and 9, starting from his hypothesis. This is a talk that Foucault gives in Collège de France when he is taking taking his position as a professor there. So he says that in all societies, discourse, this individual appropriation of language, is regulated. The discourse production is regulated, selected, organized, and redistributed, conforming powers and dangers. In other words, being able to produce discourse is being able to exert some power, but it implicates some dangers. Why is discourse dangerous? Do you think discourse is dangerous? To what extent discourse is dangerous? Eu diria pela influência que pode ter na sociedade. O próprio discurso ele vai Às vezes, carregar opiniões e influenciar outras pessoas. às vezes o discurso, ele não precisa ser, tipo, uma coisa muito grande, assim. Pode ser, tipo, uma fofoca. Uma pequena fofoca pode causar, pode ser perigosa, sabe? Well, I have seen that most of you watch Big Brother, yeah, and Sim. it's the topic being discussed on Facebook nowadays. It's one of the fashion topics, one of the trending topic on Twitter. So there are some polemic issues coming from this discussion. I think there was a guy that offended a black guy. Isn't that? I don't watch it, but I heard about it. I Yes, saw it teacher. on my social networks. Well, that was just a joke. That was just language. It's a lot of mimimi. Por que tanto mimimi? Foi só uma piada, gente. Vocês se ofendem com tudo. Chega de mimimi. Vamos pra rua, vamos trabalhar. Vai ficar chorando até quando? Yes, I'm being ironic. E ainda tem aqueles que falam dizendo, ai, mas não condena ele tá aprendendo, que não sei o que, me poupe, sinceramente. Eu tô sendo irônico. Por que eu tô sendo irônico? O que eu quero provar para vocês aqui? Qual é a implicação entre língua e realidade? Is language just a matter of representation of reality? Or language helps creating reality? What do you think? When you let someone speak,
When you empower someone to speak, especially from a position of power, there's a danger. This is a lot valid nowadays. Speaking is dangerous. Did you see the case of Felipe Neto? No. He called Bolsonaro a genocide, and then the national security law was activated to punish Felipe Neto. There's a process against him. He's being sued by the president, but in fact by Carlos Bolsonaro. Speaking is dangerous. Speaking hurts. Speaking changes reality. Not only speaking, but writing. Using discourse, yes. A censura tá aí para limitar o discurso, certo? Censorship is everywhere, even in democracies. Even in democracies, there are subtle, soft ways to establish censorship. I am the one here in this class authorized to censor you. You know that, because there is an asymmetric relation of power between the professor and the students. If I'm going to use this power to censor your voice, to shut your voices up or not, it's up to me. But the institution gives me this power. You see, we cannot speak everything. I'm running a risk when I give some examples in this class because I'm a public professional and I should fundament my opinion, not really my opinion, but I should fundament my argument on the theory. So I'm giving these examples, but I have a theory to support it. Otherwise, I could be punished. Punishment is everywhere. And this is what Foucault is concerned about. Even in democracies, or even in those regimes that claim to be the regime of the proletarian, there was punishment, there was censorship, there was authoritarianism, there was autocracy. Foucault, together with the philosophers, social scientists, linguists, psychoanalysts of the Frankfurt School, he was concerned with the authoritarian regimes of the West and of the East, and with the pseudo-democratic regimes as well, because there is something called pseudo-democracy. Democracy, in fact, does not even exist from the Foucaultian perspective, because everybody is subject to some kind of power. Difícil, né? Vocês podem falar tudo o que quiserem a toda hora, em qualquer lugar? Mirelle, a mente vai explodir, Mirelle. Okay, let's read Foucault, page 9. In page 9, he says, pages 8 and 9, okay? In page 8, he starts in the last paragraph. Eis a hipótese que gostaria de apresentar esta noite para fixar o lugar ou talvez o teatro muito provisório do trabalho que faço. Suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, ou seja, tornar isso um acontecimento sistêmico, previsível, tentar dominar o aleatório da linguagem, esquivar sua pesada e temível materialidade. Here, Foucault is saying language is material. Language is not an abstract entity that is neutral. There is no neutrality in language. Language hurts. Language kills. Language empowers
or disempowers. Ok? Seguindo. Em uma sociedade como a nossa, diz Foucault, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Vocês leram Foucault. O que Foucault concebe por interdição? What is interdiction to Foucault? Ele dá até um nomezinho técnico para isso, the forbidden word. Os discursos sobre a interdição estão em toda parte em nossa vida. Desde pequenos, o que a gente escuta do pai e da mãe? Não faz isso, é feio. Não se comporta assim, o que as pessoas vão pensar? Olha, você tem que sentar como uma garotinha. Você não é um menino. E vão construindo ali um ethos, né? Do que é ser menino, do que é ser menina, do que é ser cidadão de bem, do que é ser um cidadão de mal. Estão acompanhando até aqui? Interdiction are those ways that you cannot go through when an avenue is interdicted. You cannot drive there. In language, there's also interdiction. Isn't there? You go for a job interview. Can you say whatever you want? Can you use the kind of language that comes to your mind? Or you have to use specific language, technical language? When you write a paper for university, can you write this paper with the same language that you talk to your friends? No, it has like an academic language to write. Yes, there is a grammar. And when I say grammar, I'm not talking about that grammar that we study in morphosyntax or phonetics. I'm talking about a set of rules that we should obey to write or to speak. An ethos, modes of saying, okay? For example, we cannot affirm if we are not sure. So we can use modalizers like can be, maybe, speculative language, okay? So Foucault will talk about these control procedures of these powers and dangers in language and some of them outside language. Foucault divides these controlling procedures into two smaller groups, those that are external to language, consequently they are of a social nature, and those that are internal to language. They belong to the lexicon, to the grammar, to the morphological structure, the syntactical structure. Okay, so there are procedures to control the discourse. Some of them are external to language, and some of them are in the language itself. They are in the system, and others are social. Social. I'll give up writing with this. Okay, so we'll start here this series of discussion with the external devices to control discourse. Okay, to Foucault, power is attributed and redistributed and distributed in an asymmetric way in our society. Who speaks the most in this class? It's me. And why? Although I try a lot to make you speak, the talk is mine here. Why is it so? Because by being so, it will preserve the asymmetries in power distribution between professor and students. It will assure that hegemonic divisions of society
will be preserved. So if you want to speak a lot in a class, you got to study, take a master's, a doctor's, pass a contest, become a professor, and speak a lot. This is horrible, isn't it? Because it's an exclusion device. You are being excluded. And it's something that we learn since childhood, you know? Like, just in the class, just teach talk, and the kids have to be shitted up. This is horrible. And even social constructivism that tried to empower the student with the previous knowledge that he brings to the class, even so, social constructivism, modern pedagogy is inserted in a perspective of science in which the guys that have the power are those guys that have the knowledge, because knowledge is power. And then they are authorized to speak because they are authorities. I moved here some words that are really important for the Foucaultian theory: power, knowledge, authority, authorization, authorship. To be an author, you should have authority. It's not by chance that these words are structurally, morphologically related. So if I want to write a book, I should write a book on something that I am an authority. I can write a book on discourse analysis, maybe. At least I think I can be an authority because now I have a title. I teach these at the university. But I cannot write a book on economics because I'm not an economist. And then we come to another important concept in Michel Foucault's theory, which is the matter of discipline. Disciplinary knowledge. That's why I don't teach Spanish, but English, because I'm authorized in this discipline. Knowledge is now split, segmented into various areas of knowledge. And by being a specialist in one of them, you are just a curious in all of the others. You see? Now, during the Enlightenment, things were not like that. Or even before, in the very first humanistic era, Leonardo da Vinci was a painter, was a mathematician, he was an engineer, he was many things. But now we should be specialists, doctors. Yes, Illuminismo. Yes, Enlightenment. So, to Foucault, these three devices that are external to language, social, he will give names for them. The first one is the forbidden word, or interdiction, which is just the passage I read about. Okay? Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo. Página 9, tá? Foucault diz: sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grande complexa que não cessa de se modificar. Mais ou menos quando certo político era candidato e perguntavam a ele sobre economia, e o que ele dizia? Eu não entendo nada de economia. Perguntem ao Posto Ipiranga. Nunca o enunciado foi tão elucidativo do que é o saber disciplinar. Não sou economista, não vou falar de economia. Não sou cientista social, não vou falar de ciências sociais. Não sou linguista, não vou falar de linguística. O que a análise do discurso vai propor é justamente esse falemos sobre, ainda que não sejamos. Discourse analysis will try to put together
the production of social sciences, linguistics, psychology, psychoanalysis, and make a kind of dialogue between these areas of knowledge in an interdisciplinary approach. Okay? So it will try to break with the forbidden word. Okay? But it's important to know that the forbidden word is there. It has a lot to do with the authority. It has a lot to do with the context. There is a very interesting joke in a book by Círio Pocente. I forgot the title of the book now, but you can search for Professor Círio Pocente's production. He tells a joke of an employer that he comes to the boss to talk about a raise that he wants to get. It's in Portuguese, the joke. O empregado chega pro patrão e fala: patrão, me desculpa, mas tem tantos anos que eu trabalho nessa empresa, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que eu preciso ganhar um aumento. E o patrão olha para ele e fala: tudo bem, tá desculpado. O objetivo dessa comunicação foi atingido? Não, não foi. Bom, depende do que você considera também o objetivo, né? O objetivo do patrão era não dar o aumento. O objetivo também é contextual. O objetivo do empregado era consegui-lo. O que essa anedota conta a vocês sobre relações de poder? Professora Ana Karen quer falar. Sim, fale, Ana Karen. Não, era só achei um texto que eu estava lendo um dia desses. Tinha isso também do patrão, que o empregado chegou, disse que trabalhava muito tempo e queria um aumento. E aí ele ganhou um aumento, só que ele ganhou um aumento de serviço. Isso, um aumento de carga horária. De carga horária. Né? Veja, isso só se dá, e essas piadas só são possíveis, a maioria da produção em humor só é possível por conta da ambiguidade. Por conta dessa ideia também da palavra proibida. Está interditado ao sujeito dar a palavra final sobre o que é esse aumento. Ficou a cargo de quem tem mais poder na companhia interpretar o discurso do indivíduo que pediu o aumento. Another example of the forbidden word, I'll treat the forbidden word into more detail in the next slide, okay? But the other two devices that Foucault will mention that limit discourse in society and asymmetrically distributes it, like it's madness, the notion of madness, and what he calls the will to truth. That is a concept that he adapts from Friedrich Nietzsche, okay? Basically, madness can be extended to the nonsense, the notion of nonsense. Some people, for example, say, oh, we should interdict that politician because he is mad. But by saying he is mad, you are saying he does not deserve to be punished because he doesn't know what he's doing. What he says doesn't mean anything. Foucault is very concerned with the treatment given to mad people in many communes. He said that the mad people are those that we normally consider that what they speak does not mean anything. But in fact, they produce meaning. And we, so-called normals, we are unable to grasp the meaning that they provide in their speech. And the third one is the will to truth. That is basically what we do in academic world. We are searching for the truth. The truth about the universe, the truth about society, the truth about coronavirus, the truth about the vaccine, the truth about if the earth is round or flat. We are looking for the truth. This because truth will bring you power. If you know the truth, you are empowered. If you can create a parallel truth, you can create a parallel power.
Somebody wrote in the chat. Let me see that. Just a moment. Viviane said that this talk of madness reminds her of Batman analysis. Vivi, would you like to talk about that? About the Joker? Do you mean the Joker? It's nothing like too serious. It was written as a kind of joke, but I think it's pretty interesting because it says since mad people are not completely in control of what they're doing, then Batman is just a rich guy that beats up crazy people, crazy poor people that shouldn't go to jail. They should get treatment and try to get better. You know, like most of his villains are just normal people who are not all right in the head. Yeah. and do crazy stuff, and he just beats them up and locks them up. Have you watched the Joker? The movie Joker? The Others? Assistiram Coringa quando foi? Né? That's all about the approach to mad people. So mad people have a history behind their madness that should be considered so that you can give a meaning. Well, the treatment to what was calling them mad is not a really good attitude, but these people that were called mad, like in the last century, had a different approach to be submitted to with the development of psychoanalysis. But even so, psychoanalysis wants to frame these people in a degree of normality. Psychoanalysis is concerned with grasping the meaning in their speech in order to frame them. And if they are not framed, they are to be excluded. This is the point. Okay, let me go back to the slide. Okay, so these are the three external devices to language that Foucault will talk about in the first part of the book. Okay, Foucault calls the above mechanisms external to discourse basically because they are related to social and behavioral issues rather than strictly linguistic ones. So those internal to language are strictly linguistic. We are first dealing with those that are social and behavioral, starting from the forbidden word. But now, what is the function of these devices? It's to regulate, dominate the materiality of discourse. The forbidden word is an exclusion mechanism related to what can and can't be said. You are not supposed to, unless I give you a good reason for that, to take the word and offend me here, because there are some grammars that we should follow. When I say grammars, rules, okay? We are not supposed to offend the Supreme Court. If we do that, we'll have punishment. People are not supposed to offend hierarchically superior people at their job, in the army, for example. Words should be selected. A way of speaking should be followed. And if you don't, there's punishment predicted for that. So there are grammars of society to be followed in a given context. You don't talk to your professor the same way you talk to your parents, the same way you talk to your boss, the same way you talk to your employer or to your employee. There are different ways, different vocabularies, different voice tonalities that you use in one and in other contexts. A speaker cannot say everything he or she wants, but only everything the context allows him or her to say. So uttering freedom, the freedom to speak,
takes place within a limited repertoire. Do you feel like that? Do you think your repertoire is limited by the institutions you are part of? Já, não precisa dizer quem, não conta o santo, só conta o milagre. Já tiveram vontade de mandar alguém a merda e não puderam? Todo dia. Porque o contexto não permite? Porque vai Sim, ter punição? Né? Aquele cara que você sabe que tá te ferrando, que é picareta, né? Mas você não pode, porque você depende daquele trabalho, porque você depende daquela escada social, daquele elo, né? Hoje a gente fala muito em conexões, né? Em networking, né? Então, aquela pessoa é parte do seu networking. É isso. Ou se vocês preferirem, uttering freedom takes place within a limited context. You can quote Falcão. Yes, Falcão, Marcondes Falcão, o humorista. A liberdade é um pássaro voando com gaiola e tudo. Sacaram a gravidade da coisa? Vocês são livres para usar a língua portuguesa dentro do Brasil. Mas não é qualquer língua portuguesa, é a língua portuguesa que, se você tiver diante de um juiz, é uma seleção de vocabulário. E diante de um operário, é outra, sob pena de ser considerado desrespeitoso ou de ser considerado prolixo, se usar o vocabulário errado. Então vocês são livres, mas estão aprisionados ao universo de discurso de cada um desses tempos, de cada um desses espaços, de cada um desses interlocutores. Demais para a cabeça de vocês? Ou vocês reconhecem isso como acontecendo na vida real? Isso é a palavra proibida. This is the forbidden word that Foucault is talking about. I'd like to say everything, but I can't. So I have to follow the rules. So I'm able to say everything that the rules allow me to say. In the academy, you cannot suspect, you have to prove. Well, in human sciences, you can speculate, but you should give evidence of what you are speculating about. Isn't it? Can you say something just because it has come out of your head without quoting in the academy? We are taught in the academy that we have to quote people. We have to give the more quotations we can. The bigger is your bibliography, the better is your academic paper. Isn't it? Será que é mesmo verdade que o trabalho que tem mais bibliografia citada é o melhor deles? Não há nenhuma correlação que prove isso, mas é o que se acredita. É o que se construiu sobre o fazer acadêmico. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre a palavra proibida? Diante disso que está exposto aqui, já se sentiram interditados no discurso? Eu gosto quando vocês dão depoimentos pessoais. A gente vai ficar um bom tempo discutindo Foucault, tá? This is a forbidden word. The cigarette I smoke here, when I'm teaching you, if I was in class, would be a forbidden word. I can't do that. I'm just doing this because I'm at home. But even so, there may be some censorship by part of the student. Oh, because it's not polite. Oh, I don't like when you do that because you look like Olavo de Carvalho. É, realmente, aí dá até para pensar em parar, né? Existem gramáticas que a gente segue. I'm supposed, for example, you know those journalists that go to lives and they put a suit, but they are wearing shorts. But what is important is what is in the camera frame. So he's following the grammar and at the same time breaking the rules. You see?
Entenderam mesmo que a palavra proibida? Não preciso explicar mais. Me deem exemplos. Por exemplo, alguém chega para mim e fala: olha, professor, eu não vou poder frequentar a sua aula semana que vem, porque, ou melhor, eu não pude frequentar a sua aula semana passada porque morreu um amigo meu de Covid, né? E eu estava muito mal. E aí eu lhe respondo: e daí? Eu quebrei alguma regra? No, but you was insensible. Insensível. Uhum. De certa forma, quebrei também, né? Porque existe uma regra da boa educação que diz, quando alguém perde um ente querido, olha, meus pêsames, né? Meus sentimentos, não é ir daí num socoveiro, né? E daí num socoveiro é estender os limites do aceitável no discurso. E essa aula pode até sair do ar quando ela for para o YouTube, porque vão meter dislike lá que eles têm um exército digital para dar dislike nas coisas, né? Mas eu vou dizer, o que os movimentos radicais de extrema direita, o trumpismo, o bolsonarismo fazem é estender o limite do que é aceitável no discurso. A partir do momento que ele faz algo e passa sem nenhum procedimento jurídico, sem nenhuma censura por parte do parlamento, sem nenhuma punição, aquilo está naturalizado. Quando ele diz algo, ele está estimulando as pessoas a dizer a mesma coisa. Quando ele defende cloroquina, ele está autorizando pessoas a inalar cloroquina, porque ele é autoridade. Vamos lá no Foucault. Quem tem autoridade? Ele tem autoridade para quebrar as regras ou para estabelecer as regras. Quando ele faz isso, ele estimula. Quando ele diz e daí, ele está autorizando todo e qualquer cidadão brasileiro a dizer e daí. Saca? E isso aqui não é posicionamento político, não é doutrinação ideológica como eles querem fazer crer. Eu estou mostrando para vocês na teoria como autoridades estabelecem as gramáticas do dizível e do não dizível. Existe uma coisa em semântica que é o universo do dizível. Outro exemplo, social networks. Social networks have expanded the limits of what can be said. There are very brave guys on social networks looking for confusion, looking for fighting other people, arguing with other people, saying dirty words on the web that they would be unable to say if they were face to face because they don't want to be punched on the face. So when you are behind a keyboard, you get furious. You put your anger to the outside. So social networks have become the place for hate per excellence. I've been analyzing this in social networks during my masters and my doctors. O discurso de ódio prospera nas redes sociais porque não há punições. Se alguém chega, vira para você e fala, olha, sua mãe é isso e aquilo. O risco é sempre de levar um soco na cara. Nas redes sociais você está protegido, inclusive pelo anonimato. Por isso o discurso de ódio. There are two feelings that are very prosper on social networks: hate and fear. And if you fear someone, you hate someone. If you fear corruption, you hate corruption. If you fear fascism, you hate fascism. You see? Passions. Social networks are a place for passions. And these passions are hyperbolized. Do you know what is a hyperbola? It's an exaggeration. Yeah, and in mathematics, it's like this. Going to the infinite. É a curva do coronavírus no Brasil, é uma hipérbole. Social networks are the place for producing
hyperbolic discourse. If you would like to read my works, okay, they are available in USP. Maybe by the end of the year, it will be a book in which I analyze the hyperbolic discourse, for example, against President Dilma, with sexist discourse, against PT, against Lula, with class hate discourse, ódio de classe. Foi suspenso por pouco tempo. Quem? Perdão? O Trump. O Trump foi expulso das redes sociais. Exato. They try to put some limits, but these limits are being pushed. These limits are being pushed. Okay? So it's a war between discourse and the institutions. And sometimes you try to put limits on discourse, but they find other ways to express. They go to other social networks. Okay, so when I analyzed, for example, the June protests, the June demonstrations in 2013, I analyzed a sign like this. Let me see if I find it. Let me go to the browser. Vou tentar achar para vocês um enunciado que eu analisei. Professor, esse seu trabalho está disponível online em algum lugar? Sim, eu vou pôr o link aqui, tá no teses.usp. É a minha tese de doutorado. Porque é muito interessante e mesmo tratando de um negócio que já passou, ainda é muito recente, acontece todo dia. Eu não estou achando aqui, mas está na minha tese o print, eu não vou saber agora em que página, um cartaz, um manifestante, as jornadas de junho de 2013, vocês ouviram falar, né? Vivi estava na minha sala de aula em alguma disciplina, Vivi só tem essa cara de mocinha, né? A maioria de vocês era adolescente. Tinha um cartaz, um manifestante segurando um cartaz dizendo: Haddad, nem sua mãe cobra 3,20. 3,20 era o novo valor da passagem, que era R$3, subiu 20 centavos, né? E ao fazer isso, existe uma alusão aqui. Quando eu digo nem sua mãe cobra 3,20, o que o manifestante quer dizer com isso? O que ele insinua, ou o que ele deixa no campo da ambiguidade para ser interpretado? Ou a mãe dele é cobradora de ônibus, ou ela cobra por outra coisa, né? Esse aí, se tivesse cara a cara, tinha levado um socão fácil. Muito. Tem um componente misógino, de ódio à mulher, tem um componente moral, de ofensa à mãe. O Chico Buarque o Caetano tem uma música que fala isso, né? Se alguém me desafia e bota a mãe no meio, dou pernada 3x4 e nem me despenteio, né? Tem um componente de supremacia do macho, né? Que ao pagar se sente no direito de obter. Tem um comportamento anti-Estado, que o Estado não deve cobrar valores abusivos. Tem muitas coisas num simples cartaz. Ah, mas é só uma piada. Danilo Gentili com a intimação que ele esfregou nas partes íntimas. Ah, mas foi só uma piada. Uma piada que empurra os limites do dizível. Ou como diz um outro, que estica a corda. E quando você muito estica a corda se rompe. Ah, mas essa polarização que tem no Brasil entre o PT e o bolsonarismo, essa polarização sempre existiu. Essa polarização se chama luta de classes. O velho Marx falava disso há 2 séculos. Agora, essa polarização ela está intensificada porque a corda está realmente sendo esticada. E quando alguém estica a corda de um lado, amarra a corda na parede, a parede é um ser inanimado, estique você a corda. Não tem o que culpar um lado ou outro quando a corda quebra. A corda é a corda, e a corda somos nós.
A corda se chama Estado brasileiro. Sistema de justiça brasileiro, sistema democrático. Né? Para vocês verem só o quanto que o linguístico tem impacto na questão do sistema democrático. Eu vou pegar aqui o trabalho, aí vocês vão ler a tese e não vão querer comprar o livro. Mas tudo bem, eu não estou aqui para vender nada. Deixa eu ver se é esse. É esse sim. Jornadas de Junho, é esse mesmo. Eu vou pôr aqui o link para vocês no chat. E esse é o trabalho, são 300 e poucas páginas, coisa simples, pouca coisa. Tá? Mas quem quiser dar uma olhada, o capítulo 3 é o de análise em si. Os outros são teóricos, eu falo um pouco da questão do pensamento neoliberal, de como ele é hegemônico, inclusive no campo da esquerda. Não adianta falar, o Lula é comunista. O governo Lula foi neoliberal. Fez banqueiro lucrar, construtora lucrar. Nessa daí o pobre comprou um carrinho e uma casa. Né? Mas é basicamente, do ponto de vista econômico, menos neoliberal que os demais, mas neoliberal. Neoliberalismo é uma regra mundial de gestão da economia dos países. Ok? Let's go back to Foucault after this big digression. So, the forbidden word is related to the taboos. For example, gender ideology. Ideologia de gênero, só sabem falar de ideologia de gênero nas escolas, estão ensinando meu filho a ser gay, estão ensinando minha filha a ser lésbica. Because you touch the point of sexism. Because you put sexism under discussion. Because you put chauvinism under discussion. Because you put LGBT phobia under discussion. Or, for example, the Vaza Jato. Vaza Jato was silenced on Globo TV network because Globo, as Gilmar Mendes says, has robbed dogs altogether with Sérgio Moro. Gilmar Mendes disse isso, que a Globo e Sérgio Moro roubaram cachorro juntos. Ou seja, eles eram um consórcio para construir uma imagem positiva da Operação Lava Jato. Como se a Lava Jato fosse a operação que fosse nos redimir de toda a corrupção que, claro, foi inventada a partir de 2002. Antes não tinha corrupção. Né? A Globo foi um dos canais que não noticiou nada dos vazamentos das mensagens invadidas no Telegram. A Folha de São Paulo o fez porque havia interesses da Folha de São Paulo, conversas entre a Folha de São Paulo e os procuradores a serem reveladas. Era melhor admitir do que tentar ocultar. Né? Existem tabus na sociedade. And when these taboos are touched, so the dominant voices will kind of protest and try to control discourse so that these taboos are not touched, like the Escola Sem Partido project. Escola sem partido means escola com um partido só. O partido da ideologia dominante. A ideologia dominante é não temos ideologia. Não existe ideologia pior do que dizer não temos ideologia. Porque quem não tem ideologia é anencéfalo. Se você disser eu não tenho ideologia, significa eu não penso. Everybody has an ideology because everybody speaks. And when you speak, you are moving language. And language is an ideological device because language is a matter of representation. Representation means presenting again. Presenting again what? The ideas that come in your head and you transform into words. So you present ideas, transforming them into words, presenting them again as words, as utterances, as speech. So, the forbidden word is also related to the ways of speaking, dressing, socially behaving. Tudo bem ser gay, só não escandalize a sociedade. Não precisa ficar se agarrando no meio dos outros. Poxa, mas os casais héteros se agarram no meio dos outros. Né? E tá tudo bem. Why does a gay kiss causes so much panic in society? And heterosexual kisses are dominant in cinema, in soap operas,
in series. So because they are the dominant group. yeah, that's the question. So as Foucault said, the dominant groups try to find the controlling devices to assure that they will still be dominant for quite a long time. So for example, sometimes the way to become suitable or at least less unsuitable for hegemonic or conservative stratifications of society. In 2002, Lula wrote a document called Carta ao Povo Brasileiro. Basically, he said, I will not make any rupture with neoliberal economic perspective. I will assure that the banks will have their contracts preserved. I assure the financial market that they will still make money. You see? Instead of a union leader, Lula was seen as a pacificator, as a negotiator. He was a union leader, the founder of CUT, operário, tinha tudo para ser presidente, digamos assim, revolucionário. Alguns esperavam isso dele, mas ele só foi ganhar eleições quando ele largou a camisa Hering branca suada, a barba mal feita, os dentes amarelados e passou por uma estratégia de marketing, de botar um terno Armani, um sorriso no rosto, uma cara de negociador, o bom velhinho. Havia outra forma? Não sei. Eram as condições de produção daquela época que o tornariam elegível dessa e não de outra maneira. Ele perdeu 3 eleições antes, com outro ethos, com outra forma de ser. Não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou dizendo que o discurso, eu estou dizendo não, a teoria diz, discourse is a result of conditions of production. Marx says that revolutionary processes or reformative processes are any political process is a result of its conditions of production. Conditions of production is the same as context. So we try to suit to our context. We say what we are allowed to say. We live in a democracy, and thus I can give my opinion in this class. But if by chance something happens to me and I'm punished, I'll try to find ways to say what I want to say in a different way, in a more subtle way, like the musicians in Brazil did during the 21 years of military dictatorship. They spoke by means of metaphors. You see? Now language is more literal than it used to be when we were under a military dictatorship. So when Lula accepted the rules of the dominant group, he became gradually accessible. Power became gradually accessible to him. Okay, maybe he's not that bad. Let's give him a chance. You see? So we have some untouchable themes in society that we even avoid mentioning. We can also interpret this mechanism as being related to the degrees of importance that certain topics assume in our society. When we consider a taboo theme, we restrict the access to it and give it a supernatural character or a mystical power. For example, 2002, 2003, economics was the topic of the moment. Now the topic of the moment is if you are allowed to be gay or not, if you are allowed to be sexist or not, if you are allowed to discriminate people because of their color of skin or because of their region or not. Identitarian issues. Identity now is a very important subject. The moralist agenda is there for everyone to see. Damaris Alves claiming that there is a
a movement to teach sexuality in schools to pervert children. Bolsonaro in Jornal Nacional with the kit gay that didn't even exist. As pautas morais hoje são o assunto. Por que as pautas morais são tão importantes em nossa sociedade nos dias de hoje? Qual a hipótese que vocês têm? Eu realmente queria ouvir de vocês, porque eu também não sei. Por que, de repente, as pessoas preferem pagar R$100 no gás de cozinha ou morrer sem tomar vacina para não tomar uma vacina de um país comunista? De onde vem essa preocupação moral? Professor, eu acho que não tem explicação, sabe? É uma coisa que nem sentido faz. Como é Tem que a gente explicação, vai conseguir sim. entender, cara? Burrice. Bom, eu vou num teórico chamado Louis Althusser. Louis Althusser fala dos aparelhos ideológicos de Estado. Ele menciona as forças armadas de um país, os governos em geral, e eles têm seus desdobramentos. Um deles é a educação. Daí você entende o porquê que educadores estão sendo ditos comunistas, partidários, e estão tentando banir uma forma de ensinar que é crítica, em troca de uma escola sem partido. Outro é a religião. Também é um aparelho ideológico de Estado, sempre foi. No feudalismo, a religião, e aí preciso marcar a importância positiva da reforma protestante na Europa para o crescimento do capitalismo europeu, porque a pobreza deixou de ser vista como um valor cristão e o acúmulo de riquezas passou a ser encarado como uma forma de salvação, com a reforma de Lutero. A reforma protestante contribuiu muito com o desenvolvimento social e econômico da Europa. Quem diz isso é Max Weber, na Ética Protestante, o espírito do capitalismo. Outro aparelho ideológico do Estado, nos dias atuais, é a mídia. Televisiva, mas já não mais tanto, a mídia digital. Então é muito importante dar ouvidos ao que está dito na rede social, no zap da família, né? O que o pastor, o padre, o monge diz na igreja, no culto ou no retiro, né? E sem poupar nenhuma religião, né? E também sem condenar nenhuma, mas são vozes de autoridade. Um pastor, um padre, um monge, um pai de santo é uma voz de autoridade para quem professa aquela fé. E muitas vezes uma voz de autoridade maior do que um médico. Um presidente mitificado é uma voz de autoridade. Ele é um mito. Ele é infalível. Há católicos hoje preferindo questionar o Papa do que ser um mito. E engraçado que na doutrina católica o Papa é infalível. Supostamente, para a doutrina católica, o Papa não erra. Mas já vi vários católicos divergindo para apoiar uma perspectiva mais conservadora. Percebem? Existe uma intensificação em torno da mitificação de dizeres e pessoas que os torna portadores de uma verdade absoluta e transforma tudo aquilo que for divergente em palavra proibida, em interdição. Ah, se você está falando disso é porque você é vermelho. Ah, não, se não concorda comigo é comunista, né? A lista de comunistas está grande, até o João Dória já é comunista. Estão percebendo de como... E para o outro lado também vale, tá? Para o outro lado também vale. O pessoal aí ligado à esquerda, ah, não, se não concorda comigo, se acha que, por exemplo, se tem dúvida se o Lula é honesto, é gado, é bolsonarista. E nessa daí ninguém dialoga. Fica todo mundo na sua bolha. Forças políticas acirradas, forças ideológicas acirradas, onde ninguém se entende. Tem a máxima romana, dividir para governar. A quem interessa? Ao poder hegemônico, que quer conservar. Ser conservador é querer conservar alguma coisa. Do jeito que está, deve estar bom para alguém. Para quem quer conservar, deve estar bom. Para quem quer mudar, não. Ok?
No discurso religioso, por exemplo, instead of saying the devil or Lucifer, religious people normally refer to the devil as the enemy. Have you seen this? Yes. O pessoal fala, isso é obra do inimigo. Eles não mencionam pelo nome. Porque não mencionar pelo nome remete esse nome a uma coisa mística. Está escrito isso, né? Que não usarás o nome em vão. Né? Então o pessoal chama de Deus, mas Deus, o que é Deus? Deus ou deuses, depende da religião que você professa, mono ou politeísta. Mas a gente usa um Deus com letra maiúscula para não mencioná-lo pelo nome. Porque ao não mencionar, você rarefaz aquele sentido. Ou seja, por isso que eles chamam ele mais de o Pai. O Pai também é uma outra forma, mas ainda assim é uma forma de não mencionar o nome próprio. Javé ou Jeová, né? Com exceção dos testemunhas de Jeová que eu menciono, mas é muito raro, né? Porque você atribui a esse nome um grau de intocabilidade, né? Um grau místico mesmo, é altamente elevado. Então, só alguns poucos especialistas, alguns poucos autorizados é que podem abordar dessa maneira. Percebem? Até o Jesus Cristo mesmo, em várias passagens da Bíblia, ele refere-se a si próprio como filho do homem, né? Ele não menciona por nome. Mas, enfim, isso é só um exemplo, tá? Tem outro. For example, there was an epidemic in, I don't know if the whole country, but here in the Northeast, of whooping cough. Do you know what whooping cough is? It's No. Coqueluche. A minha mãe conta que ela dava aula na escola rural e as crianças não adoeciam de coqueluche. Adoeciam daquela doença. O que ele tem? Tem aquela doença. Aquela doença que a gente pode nem falar o nome. Porque as pessoas mais humildes acreditavam que ao falar o nome, já estava atraindo a doença para si. Por outro lado, é uma estratégia de silenciamento de uma epidemia, concorda? Se você não menciona, teve um governo de um país africano, não lembro exatamente qual, que soltou uma lei que proibiu de falar de coronavírus na imprensa. Ora, se não fala, não existe. Percebe? É uma estratégia de apagamento de discurso. Você joga a palavra Covid-19 na ordem da palavra proibida. Sim, Viviane fala aqui que a AIDS também foi referida com eufemismos, né? Uhum. A Mirelle falando da série Lucifer, né? A mãe brigou. Pois é isso. Esses nomes estão elencados à categoria de tabu. Os palavrões. Uma palavra idiota para um português, um lusitano, cu. No Brasil é o palavrão. Em Portugal é uma simples palavra do lexo que quer dizer o seu traseiro, onde você coloca, que você assenta na cadeira. Né? Tá no alto da barca de Gil Vicente. Não sei se eu já falei sobre isso para vocês, mas em Portugal eles não usam nenhuma palavra de origem afro. Bunda tem origem afro, então português não tem bunda. Eles falam rabo ou cu. Percebe? E eu posso ter esse vídeo aqui desmonetizado lá no YouTube depois, porque mencionei, né, o cu. Mas o cu do português não é o mesmo cu do brasileiro. O brasileiro tem bunda e o português tem cu. Eu sou muito quinta série para ir para Portugal. Exatamente. Tem cada nome estranho lá. Exatamente. E rir disso para o português é uma coisa de cair o cu da bunda. Entende? Gente, não dá para não rir. Não tem como. A minha ex-mulher, ela mexia com cosmético e aí uma portuguesa amiga, ela falou, eu vou fazer um talquinho para passar no rabinho do bebê. E ela teve um macaco? Ele tem rabo? Bom, mas vamos seguir aqui no Foucault. So, in a given society, it's difficult for its members to recognize the materiality and the relevance of a particular theme and its relation to power when it belongs to a mystical and forbidden realm. That's why you make it belong to a mystical and forbidden realm, because if people do not recognize
the materiality and relevance, probably they won't fight against it. This is the so-called rarefaction of the senses. Rarefação dos sentidos. Quando eu subo a montanha, o ar é rarefeito lá em cima. O que isso quer dizer? É como se tivesse pouco ar para lá. Isso. Quando um sentido é rarefeito, o que vocês entendem por isso? Que só é acessível a poucos membros da sociedade. Exactly. O Nome da Rosa, o filme O Nome da Rosa, né? Os livros de Páginas Envenenadas. Aqueles livros continham sentidos rarefeitos, que eram para ser acessados apenas por um seleto grupo de clérigos, né? So, rarefaction means making rare senses accessible only to a few members of a society, the dominant ones, the scholars, the clericals, the monks, the pastors, the administrators, the CEOs. You see? Not everybody is able to know everything. So there are specific knowledge, there's a specific range of knowledge that only a few scholars or a few authorities are able to access, are able to talk about, are able to provide a truth. Normally, they try to provide it as a universal truth. But as you are going to see when we discuss the comment, this universal truth is nothing but an illusion of truth, an effect of truth. So the next topic is madness. We have touched this before. Okay, so according to Foucault, a mad person is one whose speech cannot flow like other people's. So it's by means of this discourse of madness that the mad person is recognized and cared for. There were changes with the psychoanalytical approach, but even so, the discourse of the so-called mad is considered the non-frame discourse, and the task of the psychoanalyst is to frame these personalities into an acceptable grammar of society, or they would be excluded. Now, we can relate madness to other kinds of social exclusion devices, to other crimes, okay? There's no much difference between a manicomium and a prison. Foucault studied both, manicomiums, prisons, and schools, okay? So in psychoanalysis, normally the analyst remains in silence. And Eni Orlandi will talk about silence and say that there is much power involved in the silence of the psychotherapist looking for meaning in the words of a mentally ill person. The therapist gives meanings to what he considers to exist in a piece of discourse. But how can you assure that you have found the meaning? Oh, I know what you meant. I know what you wanted to say. This is a danger of discourse analysis that I want to draw your attention. It's the last thing I'm going to say today. Be careful when you enter the field of discourse analysis not to be arrogant, like some psychoanalysts are. Not all of them, but some are. I know what you mean. I know what you said. I can give a meaning for your meaningless speech. No, I have a clue about what you mean. I have elements that enable me to create a consistent theory about what you said. But it's not the truth. It's my view of the truth. It's my point of view. Every scientist, the more neutral he or she tries to be, will always be speaking from a point of view. Eu vi um cartoon esses dias de uma girafa pintando um quadro. Não sei se vocês já viram isso. E aí tinha uma mulher de chapéu, né, posando para a girafa, e a girafa pintando, só que ela só olhava de cima. Ela pintou só o chapéu, os dois círculos, o interior e o exterior do chapéu. É isso.
A verdade não é a verdade. É aquilo que a gente foi preparado a partir das nossas leituras, exposição, na academia, na religião, no grupo de amigos, no partido político, no movimento social, a ver como verdade. Não ajuda muito chamar de petralha, ou de gado, ou de cirominion, ou de morominion, porque você tem que ver que aquela pessoa só enxerga a partir daquilo que foi dado a ela como lentes para que ela pudesse enxergar. E não existe sem lentes. E as lentes são a ideologia. Não só a ideologia política. Ideologia como forma de olhar o mundo. Não adianta você chegar para um politeísta e tentar impor uma visão de um Deus único. Vai ser muito difícil convertê-lo, a não ser por uma chantagem grande, como o Caramuru fez aqui no Brasil, tocando fogo em álcool para dizer que ia incendiar os oceanos. Né? Tem que ser convincente para fazer um processo de conversão religiosa. Mesma coisa para um processo de conversão política, mesma coisa para um processo de conversão de valores morais, porque cada um vai ver de uma perspectiva. Né? O louco aqui, a loucura que Foucault trata, pode ser estendido esse conceito também para a noção de corrupção. A gente tem uma para todo tipo de higienismo social. A nossa vontade é expurgar da sociedade o corrupto, o pedófilo, o pervertido, alguns querem expurgar da sociedade o homossexual, né? Outros querem expurgar da sociedade tudo aquilo que você julga bárbaro. Lembra do Laraia? É bárbaro, preciso eliminar, preciso prender, preciso tirar do convívio social. Isso aqui é um perigo para a sociedade, é um perigo para os meus valores, é um perigo para a família tradicional brasileira. Tá certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Antes que eu deixe vocês loucos, eu vou parar de falar da loucura. Alguém tem alguma pergunta? Hoje foi punk, hein? Professor, o senhor vai falar mais sobre Madness na próxima aula? Ou mais ou menos isso mesmo? Eu vou entrar mais em loucura, a gente vai trabalhar a questão da psicanálise, da arrogância do analista, do risco, né? Não estou dizendo que analista é arrogante. Há um risco de arrogância no analista do discurso, né? E nós vamos trabalhar essa noção da percepção. Mas, assim, eu não vou tocar na principal obra de Foucault sobre loucura, mas quem quiser, tem um livro dele chamado Madness and Civilization, né? A loucura e a civilização. E tem também História da loucura, né? E aí o Foucault vai trabalhar a fundo a questão dos manicômios, né? A questão do choque elétrico, né? De como o tratamento, na verdade, era muito semelhante nessas três instâncias: presídios, escolas e prisões. A Faculdade de Educação da Unicamp, eu não sei se vocês já viram isso, mas a planta dela reproduz uma prisão medieval, com uma torre central e gomos, né, que vão saindo. Então, você tem a torre de controle. Deixa eu ver se eu acho aqui. Faculdade de Educação. Deixa eu ver se eu acho uma imagem dela. Do alto, aqui. Vou compartilhar, só um minuto. Aqui, gente, essa... Opa! Essa foto. Esta é a Faculdade de Educação da Unicamp. Eu sei que está desfocado, mas acho que dá para ver. Você tem uma torre central e vários prédios. Em cada um deles funciona um departamento, um núcleo, né? E daqui, as prisões medievais eram muito parecidas com isso. Uma torre de controle, que se chama o modelo panóptico, né? Onde todos vigiam todos. Interessante, né? E foi uma inspiração meio que de propósito, é uma referência a Foucault. Foucault estudou muito as escolas, as prisões, os manicômios. Deixa eu voltar aqui para nossa
parar a apresentação. Tá? E aí vocês podem estender os conhecimentos de vocês em Foucault. Quem gostar de Foucault mesmo e ficar interessado, tem sempre as nossas 2 especialistas em Foucault no nosso departamento, que são Ilza e Mônica Cruz. Eu não sou um especialista em Foucault, eu uso Foucault também, né? A minha praia é mais análise do discurso de ódio em redes sociais, eu agora estou enveredando mais por isso, né? A questão da análise do discurso em redes sociais com esse viés de movimentos identitários, políticos, tá? Mas a gente vai ainda tocar, sim, Vivi, em loucura um pouquinho, tá? E depois a gente vai para o estritamente linguístico. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Vocês ainda estão aí? Yes, teacher, but I don't have any questions. Ok. Prometem para mim que vão ler o Foucault, vão terminar. Quem não conseguiu terminar, promete terminar de ler para mim. E quem não conseguiu nem começar, promete que vai ler até o fim dessa vez, tá bom? Para a gente poder ter uma discussão bem frutífera, tá? Hoje eu falei um pouquinho meio que misturado, português e inglês, porque é a obra em português, então é muito difícil também a gente não comentar o texto que está em língua materna, né? Acaba facilitando um pouco a interlocução, tá? But, well, I'll try to stick to English next class. So see you next Wednesday, okay? And wish you a good afternoon. I know you are hungry, me too. Okay, so if we do not have much time to finish the semester by the 29th of April, maybe I'll record some offline classes, okay? But according to my schedule, I think we'll have enough time, right? So next class, it's still about Foucault. Okay, teacher. Ok. Congratulations for your seminars. I didn't put the grades, but it's on purpose. Okay, I want you to Tudo get 10, interested. professor. I want you to get interested in the next classes. So I won't Okay, review the teacher. grades. Bye. See you. Ok, bye, bye. Have a nice Bye afternoon. bye. See you next week. Bye, bye. Ciao, Vivi.